Fala galera, bom dia, professor Diego na área e passando aqui para deixar um resumão para vocês desses ciclos econômicos do Brasil do século XIX, em especial o ciclo da borracha na Amazônia e o ciclo do café na região sudeste. Mas vamos por partes. Nesse primeiro momento eu vou fazer para vocês aqui um resumão do ciclo da borracha no século XIX, ali na Amazônia, nos estados da região amazônica, que compreende a região norte do país. Vamos lá? Num primeiro momento, é importante a gente destacar que esse ciclo ele teve ali início em meados do século XIX, na segunda metade do século XIX, e vale destacar também que Dom Pedro II ainda era o imperador, o Brasil ainda era regido por uma monarquia, né? Brasil Império, esse sistema monárquico que terminou ali no final do século XIX, logo após a abolição da escravatura, em 1889, e sabemos que essa atividade econômica na Amazônia ela causou profundas transformações naquela região, né? Não somente econômica, mas pelo lado natural extrativista também, né? Causou profundas transformações naquele espaço geográfico ali. Então, num primeiro momento, esse ciclo da borracha, que teve início ali nos arredores da cidade de Belém, capital do estado do Pará, é importante frisar que teve alguns estados muito importantes para a extração desse látex, o látex que é a matéria-prima natural da borracha. Então tivemos que destacar aí, temos que destacar alguns estados, em especial o estado do Pará, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, o estado do Acre, e o Acre naquela época pertencia à Bolívia. Então você tinha seringueiros bolivianos também extraindo essa matéria-prima, né, da borracha, que é o látex, e houve uma migração em massa de nordestinos para o território amazônico, em especial de alguns estados ali como a Bahia, o Ceará, Rio Grande do Norte, o Piauí. O Ceará e o Piauí, que estrategicamente falando, geograficamente falando, são estados ali que ficam próximos de alguns estados da região norte do Brasil. Então esse deslocamento para eles ali se tornou um pouco mais fácil. Então esses nordestinos migraram em massa para a região amazônica, em busca de melhores oportunidades de vida, melhores oportunidades de emprego e renda, né, em virtude desse ciclo que estava em expansão ali na Amazônia, que começou, como eu falei, nos arredores da cidade de Belém, mas tem que destacar que o estado do Amazonas, na verdade, ele foi o principal motor do ciclo da borracha ali no século XIX. Manaus, em especial, era considerada a capital da borracha brasileira, né, não é à toa que Manaus ela acumulou muita riqueza durante esse período, não é à toa que Manaus, em termos de produto interno bruto, até hoje é uma das cidades mais ricas do Brasil e com uma história riquíssima por causa desse ciclo, tá? Então é isso, nesse primeiro momento houve a migração de nordestinos para a região norte em busca de melhores condições de trabalho e renda, né? Como eu disse, esses nordestinos migraram para esses estados, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, né? São áreas que tinha vastas extensões de floresta amazônica ali, né? Existia conflitos entre seringueiros bolivianos e seringueiros brasileiros, é importante destacar essa situação, né? E lá em Rondônia também houve um fator muito interessante, que foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa estrada de ferro que transportava essa matéria-prima da borracha para o porto de Manaus, que naquela época se tornou o polo exportador de borracha brasileira. Manaus era considerada pelos europeus naquela época como a Paris dos trópicos, em virtude da sua arte, em virtude da sua riqueza, em virtude também da sua infraestrutura como cidade. Então Manaus já apresentava essa riqueza muito grande em virtude desse produto que era exportado para os Estados Unidos e para a Europa. E outro momento que é importante destacar é que esse ciclo da borracha ele teve curta duração no Brasil. Ele começou ali na segunda metade do século XIX, terminou ali no início do século XX, mais ou menos ali entre os anos de 1920 e 1925. Tá? Foi um período de curta duração, mas foi uma atividade econômica que, além de causar profundas transformações naquele espaço geográfico, trouxe uma riqueza também inestimável para aquela região. Mas todos nós sabemos que foi uma riqueza temporária, porque esse ciclo ele entrou em decadência ali em meados do século XX, em virtude da descoberta da borracha sintética produzida pelos Estados Unidos, principalmente, né, pelo advento do petróleo da segunda fase da Revolução Industrial.
principalmente em virtude da indústria automobilística daquele país, que até então estava desenvolvendo essa capacidade industrial. Tá? Então, a borracha ela teve a sua importância significativa para a economia brasileira, para a economia da região norte, e algumas décadas depois, tá, é importante destacar também que houve um segundo ciclo da borracha no Brasil ali no período da ditadura militar, entre os anos 60, entre os anos 1970. Muitas pessoas foram incentivadas a migrarem para a Amazônia para novamente explorar essa borracha natural que o mercado até então necessitava desse produto. Tá? E para finalizar, no ano de 1903, o Acre foi anexado pelo Estado brasileiro por meio do Tratado de Petrópolis. Devido aos constantes conflitos naquela época, e como o Brasil estava se sobressaindo nessa produção de borracha em relação à Bolívia, houve uma negociação ali entre os dois países, com cifras relativamente altas para aquele período, e Brasil e Bolívia acabaram negociando ali o seu tratado e, consequentemente, o Acre foi introduzido ao território brasileiro no ano de 1903. Mas é importante a gente entender que foi um ciclo que trouxe profundas mudanças no espaço geográfico brasileiro, sejam elas do ponto de vista natural, seja ela do ponto de vista econômico. Manaus e Belém se tornaram as grandes metrópoles da região norte, em virtude dessa produção, E, consequentemente, ela parou, ela travou por um tempo, ela entrou em decadência, mas ali na década de 60, na década de 70 do século XX, houve um breve retorno desse ciclo também. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, galera? Valeu, um grande abraço e até breve.